Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Agora 1h44, 1h44, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, hoje terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, e hoje o assunto do Cultura Entrevista são as eleições 2020 e também uma análise política sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o advogado, especialista em direito eleitoral. Ele é mestre em direito público, doutor Felipe Ferreira Lima. Ele é professor universitário de direito público na Unifavip, aqui em Caruaru, e também na Fafiri, no Recife. Ele é mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa e é presidente do Instituto Egídio Ferreira Lima, entidade sem fins lucrativos que visa a promoção de debates, seminários e eventos acadêmicos nas áreas do direito, da política e da cidadania. Olha só que maravilha. O doutor Felipe Ferreira Lima tem um currículo muito bom, principalmente nessa área que a gente vai discutir a partir de agora, e o ouvinte cultura também vai poder participar dessa conversa, fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130, pelo WhatsApp 98109-1130, pela página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste, a gente está ao vivo, e também no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco também a Ruana Queiroz já está chegando aqui, a jornalista Ruana, para fazer todos os bastidores dessa entrevista e postar no nosso Instagram. Temos aqui a honra de entrevistá-lo, doutor Felipe Ferreira Lima. Seja bem-vindo, muito boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde ao caruaruense, ao ouvinte da cultura, a querida Elaine, essa recepção tão boa, um espaço tão importante que foi nos cedido aqui, né, para conversar com vocês, né, conversar sobre eleições, sobre direito eleitoral, sobre a política. Para mim é sempre fundamental, né? A gente está praticando cidadania e vocês têm feito isso. Eu tenho acompanhado toda a programação da Rádio Cultura no que tange a esse período eleitoral, e está super diversificada, né? Falando aí do direito eleitoral, orientando na política, né? No cidadão, o candidato. Parabéns desde já. Muito obrigada. Em nome de toda a nossa equipe, né, da Rádio Cultura e da Central de Produção Cultura. Muito obrigada. O programa tem um oferecimento de Sismuc Regional, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542. E Casa do Fogueteiro e Utilidades dispõe dos produtos para o combate ao Covid-19. Máscaras, álcool gel, tecidos, TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tradição e qualidade. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp 98178-7512. Doutor Felipe Ferreira Lima, vamos começar falando sobre os prazos eleitorais. Inclusive hoje aqui em Caruaru tem uma reunião às 5 da tarde com os representantes das emissoras de rádio e de televisão para falar sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV que começam na próxima sexta-feira. Vai estar presente, claro, os juízes das nossas zonas eleitorais, os representantes aí da Justiça Eleitoral em Caruaru e também os representantes dos partidos políticos. É hoje que também vai ser definido muita coisa para a próxima sexta-feira. É uma reunião muito importante, né, doutor Felipe? Muito importante, uma ação da Justiça que parte do Judiciário super importante, porque reúne ali todas os cabeças, né, candidatos. Então todas as equipes vão estar de olho no que é que pode e o que não pode. E é uma forma também da Justiça balizar, Elaine, saber colocar limites, esclarecer o que é permitido e o que não é permitido nesse período de propaganda. Lembrando que quando inicia a propaganda de TV e de rádio, é o período que a Justiça mais trabalha para fazer julgamento, para apurar, né, que o Ministério Público também aponta bastante, porque é a propaganda mais visada
né, em que se tem aquela questão do direito de resposta, né, atenção ao que os candidatos dizem, as equipes elas ficam também prontas para assistir o que o outro adversário está colocando, né, para ver se tem alguma questão que não está de acordo com a verdade, aí busca-se o direito de resposta. Então, é a partir desse marco do dia 9, né, nessa eleição, que na verdade são 35 dias anteriores ao pleito eleitoral, que é a TV e o rádio, que a gente popularmente conhece em Pernambuco como guia eleitoral, né, que começam de fato as ações jurídicas, que os escritórios, vamos dizer assim, né, de direito eleitoral, né, que estão prestando assessoria, trabalham mais, porque aquela questão do direito de resposta, né, dos limites de tempo, né, tudo isso é resolvido. E quando você tem, numa cidade como Caruaru, uma audiência, uma reunião com todos os representantes das candidaturas postas e a justiça, isso você já começa balizando e evita muitas questões que poderiam acontecer no meio do caminho e que viriam a atrapalhar aí as discussões de campanha, né? Doutor Felipe Ferreira Lima, o senhor fala então que é um período que a justiça trabalha bastante. E esse ano, especialmente, esse ano de 2020, eu não falo nem pela pandemia, mas pelas questões que vieram mudando aí no decorrer dos anos, a questão da propaganda eleitoral também nas redes sociais, né? Os candidatos já estão aí se movimentando nas redes sociais. Será que vai acontecer no mesmo nível das outras eleições, essa questão dos julgamentos de direitos de resposta? Ou vai ser uma coisa mais morna? Qual a sua opinião com relação, qual a sua expectativa com relação a esse ano? Eu acho que em razão da difusão das redes sociais, para você ter uma apuração, um controle dessa apuração via tecnologia é mais rápido, mais fácil. Antigamente era muito mais difícil você só com os meios tradicionais de comunicação fazer uma regulação de uma fala ou outra do candidato, né, se tinha uma dificuldade maior. Ao mesmo tempo, a justiça também está começando a se especializar. Ela também foi pega de surpresa, tanto no que tange a essa difusão da tecnologia, quanto a uma pandemia que vai exigir novas regras durante a campanha, que vai exigir uma criatividade, que vai pôr limites que antes não tinham. Então, é um laboratório essa eleição, tanto para quem está vivendo como eleitor, quanto para o candidato que vai ter que se reinventar para não recair em multa, não recair em crime eleitoral. Mesmo, né, nas redes sociais, mesmo nas redes sociais. Tanto para a justiça para apurar isso e o Ministério Público para apontar, para denunciar. Né? Então, as redes sociais que tendem a ser a menina dos olhos, talvez, da campanha, né? Vai ser aí um terreno fértil para trabalho da justiça, para apontamento do Ministério Público, né, e também para a questão dos candidatos e as estratégias de campanha. Por isso eu acho que agora a gente vai ter um volume maior, talvez, né, de ações e de apontamentos no que tange à internet e aos meios de comunicação em geral. São 10 minutos, das 7 da manhã às 7h10, pelo menos no rádio, né? Das 7 da manhã às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. Sim. Já vi eleições com tempos bem maiores e esse ano só 10 minutos. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Felipe? Foi bom isso, diminuir tempo? Olha só, eu sou a favor da liberdade de propaganda. Eu acho que certos tipos de restrições não mereciam acontecer, né? Essa questão de material físico, etc. e tal, acho que tem muitas regras que deveriam serem flexibilizadas. Mas no que tange à televisão e ao rádio, a gente tem uma tradição em Pernambuco, antes da difusão das redes sociais, de concentrar muito, de sentar para assistir. Hoje a gente perdeu essa tradição, né? No corre-corre do dia a dia, dificilmente o eleitor para ver aqueles 10 minutos ali. Se fosse meia hora, como antes, talvez pegasse um público maior. Mas aí 10 minutos você perde um pouco o sentido de estar parando para ver, porque é pequeno, é rápido e o eleitor não tem aquela paciência de assistir. Quando é um tempo maior, você está fazendo uma fazer ali em casa, você está arrumando a casa, você está no carro trabalhando, é mais fácil de você ter acesso a isso, né? Hoje em dia, com esse tempo reduzido, se tem um gasto enorme, porque o partido político, na verdade, ele recebe uma isenção de imposto, mas para se fazer, para se produzir aquele conteúdo é muito caro, né? Então ele tem um gasto grande para 10 minutos, né, de visibilidade e ao mesmo tempo desiguala
a disputa eleitoral, porque os candidatos que têm partidos com maior número de representação no Congresso Nacional têm mais tempo. Então ele aparece mais como solução, como possível voto do candidato. E aquele que não tem, ele fica nos escombros, né? E aí se eram meia hora, passou para 10 minutos. E esses 10 minutos, a metade geralmente é de um candidato que reuniu várias coligações. O candidato pequeno fica sem visibilidade e isso torna o jogo desigual. Agora, nesse jogo desigual, agora vamos para a análise política um pouquinho, vamos embora, doutor Felipe. Vamos Esse lá. jogo, nessa desigualdade do tempo, né, entre os candidatos. A gente relembra que 2 anos atrás, o presidente Bolsonaro foi eleito com o menor tempo de guia na televisão. E sem participação nos debates devido ao acontecimento da facada que ele levou, né? Sim. E que estava em recuperação, pelo menos era o que ele e a assessoria dava como resposta para quem convidava para o debate. Então, como explicar esse fenômeno, né? Também aqui no Brasil, que já veio algo acontecendo também nos Estados Unidos. Sim, a eleição de Bolsonaro, a eleição de Trump, eu costumo dizer que ainda são uma espécie de esquizofrenia ainda para o cientista político, porque nem todos conseguiram desvendar ainda o que foi que os elegeram, indo de encontro a todo um esquema que se tem tradicional partidário. Então é algo difícil de a gente mensurar, mas essa diminuição do tempo de campanha ajudou muito a irem para as redes sociais. Do tempo de campanha, né, dos 45 dias agora, antes eram 90, e também a diminuição do tempo de guia eleitoral também ajudou o pessoal a ir para as redes. E quem trabalhou bem as redes, quem já vinha trabalhando, como foi o caso dos dois aí, que eram desconhecidos até então e que passaram a ser conhecidos pelas redes, talvez tenha desigualado. Talvez foi um sinal de que as redes sociais ganharam vulto na campanha eleitoral. Agora, tem 2 campanhas, uma em Pernambuco em 2014 e uma no Brasil em 2018, que tiveram um tempero da emoção. Em Pernambuco foi Eduardo Campos, que faleceu no meio de uma campanha eleitoral daquela maneira trágica. Isso contaminou o resultado da eleição, né? Independente das novas regras e das regras que foram colocadas, que tinham naquela época, né? E a de Bolsonaro, que foi aquela facada que trouxe de fato um tempero emocional a mais e que esses 2 fatores deixam a gente também um pouco fora da técnica. São fatos alheios que vêm a trazer, né, situações novas que não dá para a gente balizá-los como as outras eleições. Né? Então a gente não poderia, por exemplo, comparar as eleições de 2020 com essas de 2018. O fator também de ser municipal, ser mais local também, isso também influenciaria nessa diferenciação dessa análise? Eu acredito que sim, porque a eleição municipal ela é uma eleição muito mais próxima, o eleitor está mais perto, está sabendo o que está acontecendo, ela é mais fácil de ser difundida, né? A eleição nacional, por estar distante, mesmo que exista uma visibilidade maior, dá para se esconder muitos pormenores, dá para se fazer uma campanha no Brasil diversificada. Você pode fazer um estilo de campanha no Nordeste, outro estilo de campanha no Sul, Sudeste, outro estilo no Centro-Oeste, né? Aqui no município é muito difícil um candidato conseguir ser 3 ou 4 pessoas diferentes numa cidade só, porque as pessoas estão muito próximas, né? E os meios de comunicação agora difundidos com as redes sociais ficam mais fácil de apontar os defeitos da cidade. O que a gente tem que procurar entender, e aí é até uma questão didática para o eleitor, é que a eleição não é nacional. A gente não pode deixar a discussão nacional contaminar uma eleição municipal, que é importante. A eleição municipal é você analisar a sua rua, como é que está, a calçada, o serviço de saúde, o serviço de educação, né? É o dia a dia próximo do eleitor. A eleição nacional já tem uma visão maior, é a situação econômica do país, é aquela, né? É a situação política, o enquadramento todo de um governo. Então é importante fazer essa diferenciação. Doutor Felipe, o senhor fala sobre essa importância de fazer diferenciação, mas você acredita que a questão da polarização que a gente vive no Brasil nacionalmente vai influenciar em algumas cidades no resultado da eleição? Inevitavelmente, acho que sim. Pautas nacionais, não apenas, né, um lado A ou lado B, mas assim, se eu sou a favor disso ou se eu sou contra, aborto, religião, enfim, várias outras questões.
elas vão influenciar inevitavelmente, mas pode ser que em algum município influencie de maneira tímida, né? Em outros tenha uma influência maior. Capital, por exemplo, uma capital. Na capital é mais fácil que se tenha uma influência maior, né? Como foram as eleições passadas, você vê que o governo que aí está usou muito da popularidade de Temer naquela eleição para governador, né? Então era uma eleição para presidente, Temer nem era candidato, mas olha, a turma do Temer está ali do outro lado e tal, vamos jogar a rejeição, e ali foi propício naquele momento. Agora, o que vai dizer se de fato influencia de maneira tímida ou não são as pesquisas locais, porque o que é que acontece? Essas equipes dos candidatos, cada uma delas tem suas pesquisas internas, então eles vão avaliar, por exemplo, em Caruaru, o candidato a prefeito em Caruaru, ele vai fazer uma pesquisa vendo se em Caruaru Bolsonaro traz mais rejeição, por exemplo, ou traz mais ganhos a um candidato que se dizer apoiador ou apoiado por ele. E aí, com base nessas pesquisas, ele vai ver se vai ser positivo nacionalizar essa discussão ou não, né? Trazer essa discussão de cima para cá ou não. Pode ser que seja interessante, né? Se por um acaso em algum município o Bolsonaro, por exemplo, teve uma maioria absoluta, tem uma boa aceitação da população, então é interessante para o candidato lá dizer que de fato apoia, outros não. Bolsonaro não tem tanta ingerência naquele município, então ele vai procurar não falar dele, por mais que apoie, não vai procurar, né? É tudo estratégia política mesmo, que está dentro da lei, porque há uma liberdade para formação de opinião e de imagem, mas que tudo depende muito das pesquisas internas, né? Então aí cada equipe ela se reúne para entender o que está acontecendo. Exato. E o bom candidato é o candidato que tem uma equipe qualificada para isso, né? Que reúnem pessoas qualificadas que sabem a história da cidade, por exemplo, sabem a história do país, sabem a influência do que está acontecendo, sabem colocar o candidato em lugares oportunos para que ele tenha uma boa visibilidade, né? Então tem que ter esse estudo prévio para que você tenha sucesso. É diferente. Sucesso político é diferente de sucesso eleitoral. Sucesso eleitoral é aquele sucesso meramente de números, né? Você vai ganhar a eleição porque teve mais voto. E o sucesso político você pode ter não ganhando eleitoralmente. Você pode sair maior de uma eleição do que você entrou. Você pode sair, foi candidato a prefeito, mas sai perdendo a eleição, mas com a condição de ser deputado estadual, deputado federal no futuro, porque teve uma campanha bonita, uma campanha de visibilidade, né? Então é importante ter uma equipe para que ela visualize isso, que é um ganho político, né? E se o ganho eleitoral vai estar junto ali do político, não. Né? Você pode ganhar eleições, em Pernambuco a gente tem muito exemplo de pessoas que ganharam bem nas urnas, mas que têm popularidade baixa, né? Mas que saiu menor, parece que perdeu a eleição, mas ganhou nos números, né? Então essas são as nuances da ciência política, né? Como explicar isso, doutor Felipe? Pois é. Tem um quê aí de estrutura, né? O voto estrutural que é forte, as máquinas públicas, a dependência da máquina pública é muito forte, né? Os candidatos que se utilizam da força. Então, por exemplo, eu sou funcionário público municipal, eu sou funcionária e aí eu não gosto da gestão do prefeito ou prefeita da cidade que eu tô lá trabalhando, mas mesmo assim eu preciso votar para manter meu emprego. Eu e minha família. Seria isso. Aí você já multiplica. Que não deveria ser dessa forma, né? Mas acontece. Acontece. E é natural que aconteça por conta do sistema, né? Você vai ter ali eu tô nessa dependência, a sinecura que a gente chama, né? Vou precisar, então não vou ter uma liberdade suficiente para opinar em termos de eleição. Isso acontece muito no Brasil, né? Principalmente em cidades menores, né, doutor? E o que ajuda muito, Elaine, é a questão da falta de informação. Porque muitos eleitores vão para o mais do mesmo, sabe que está ruim, sabe que não é aquele candidato, sabe que quer mudança, que está precisando de mudança, mas não tem informação sobre o outro candidato, ou não sabe o que aquela pessoa fez, né? Não tem informações sobre ela e deixa do mais do mesmo e vai votando por uma vantagem imediata, né? Isso é muito sério também. É educação, né? Educação que o eleitor precisa ter para que a gente tenha resultados melhores.
Doutor Felipe Ferreira Lima, a gente já tem começado uma série de entrevistas aqui na Rádio Cultura, começamos ontem, inclusive, ontem à noite, a gente está fazendo entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru, iremos realizar debates tanto com os candidatos a prefeito quanto os vices, e outras emissoras também já têm realizado, televisões, enfim. Qual a importância, né, dessas conversas, principalmente nos veículos tradicionais, onde os candidatos são colocados frente a frente com jornalistas, com pessoas da sociedade civil, com profissionais, com pessoas que querem realmente saber qual é o futuro que eles planejam para a nossa cidade? Então, qual a importância do eleitor acompanhar também tanto debate quanto entrevistas em veículos de comunicação? Elaine, isso é o grande trunfo, que eu diria, da democracia. A democracia nos propicia isso. Você ter acesso a meios de comunicação que façam sabatinas, que promovam um debate, que façam o candidato conhecer, o eleitor conhecer o candidato. E a partir do momento que você está... E agora eu acho até mais interessante do que o debate entre um e outro, o debate individual, a sabatina que a gente chama, porque você tem acesso com mais direcionamento daquele candidato que ali está. Você sabe a parte tortuosa, o que é o ponto negativo, qual é o ponto positivo, você consegue perceber pela pergunta, se os jornalistas forem bem intencionados, pelas perguntas dos jornalistas, se está com um discurso decorado. Eu vejo muito candidato aí com vários holofotes, mas se um jornalista perguntar diferente um pouquinho, ele se... desmancha tudo, ele começa a repetir, ele rodeia no mesmo lugar. Então isso é importante para o eleitor ter acesso à informação, aproveitar que estamos num regime aberto, com rádios difusoras, e TVs e internet aberta, para conhecer o candidato, o que antes não se poderia existir. Por exemplo, você há 20, 30 anos atrás, você tinha no máximo 2 a 3 rádios numa cidade, em cidades maiores apenas, cidades maiores, tem a cidade pequena que não tinha. A TV era parabólica, então passava canal do Sul-Sudeste, o debate era de prefeito de São Paulo, de prefeito do Rio de Janeiro, e você ficava às vezes com a imagem de um candidato que não era aquela imagem real, só a do papel ou a do que diziam, a do bate-boca, que muitas vezes era a fake news que sempre existiu, diga-se de passagem, era a antiga perua do passado, que o candidato chegava a dizer, olha, vamos inventar uma perua de fulano e tal, às vezes não era nada daquilo, mas prejudicava. E tiveram até fake news na história política, que foi utilizado cópias em papel, e que aí o pessoal colocava um dia antes, 2 dias antes da eleição, como se fosse um jornalzinho, entre aspas. Era, exato, para poder incriminar o outro, para poder queimar a imagem do outro, Sempre existiu, é uma linguagem nova que a gente está tendo acesso agora, americanizada por conta daquela eleição de Trump. Você pode ver que foi o divisor de águas, porque antes nem se falava em fake news aqui. Depois que começou toda aquela celeuma na primeira eleição dele, foi que a gente veio a falar mais aqui. Mas isso sempre existiu, sempre existiu. E tem sido muito discutido, inclusive no Congresso Nacional. Exatamente. A questão da fake news. A gente aguarda ansiosamente por alguns detalhes sobre isso, Aqueles inquéritos todos, Inclusive, diga-se de passagem, a Justiça Eleitoral e o TSE já estão regulando a questão da fake news. A nossa lei com a reforma eleitoral passada já trouxe, Hoje o crime de denunciação caluniosa, que era só do Código Penal, Agora também existe o crime de denunciação caluniosa eleitoral, incluído no nosso Código Eleitoral. Portanto, a pessoa que criou a fake news e aquela que induziu, que foi favorecida intencionalmente por aquela fake news, pode pegar prisão de 2 a 8 anos. Então a legislação já está de olho nisso. O Ministério Público também está em cima. É recomendado que o eleitor também seja vigilante quando receber uma notícia. Verifique se aquela fonte ali é uma fonte de respeito, É a Rádio Cultura que está fazendo, então está correto. É um outro veículo de comunicação, de site, etc. e tal, tradicional, está correto. Se for alguma coisa mal assombrada daquela blog de não sei o que lá e tal, pode ter certeza que aí tem coisa, Toma cuidado também com o tipo de manchetes, Tem manchetes assim totalmente que nunca poderiam existir na vida, Então você tem que ter um pouquinho de bom senso quando você recebe algum material. E compartilhar isso pode ser crime, não é? Pode ser crime. Doutor? E tem gente que brinca com isso,
induz aquele título para chamar atenção e claramente uma questão de comédia, mas que muita gente acredita. Sim, sem dúvida. Acredita. Inclusive também tem uma parceria da Justiça Eleitoral brasileira com as redes sociais, não é? Facebook, WhatsApp, sim, Instagram, para combater também fake news. Para combater. Inclusive, nós temos agora, já tem de algum tempo na Justiça Eleitoral, o aplicativo Pardal, né? Vocês conhecem bem aqui, já devem ter divulgado ele. O Pardal, você pode divulgar fake news também, avisar lá que encontrou e tal, né? A propaganda irregular, a denúncia, o canal de denúncia do Ministério Público está aberto aí para isso. Então existe toda uma parceria para que seja evitado esse tipo de prática. É importante o eleitor estar sempre alerta. Com certeza, muito, muito atento, saber o que estão dizendo, saber de onde está vindo aquela notícia, né? Entender a história do candidato para poder depois cruzar com aquelas notícias que estão chegando e saber se há, de certa maneira, alguma veracidade ali, né? Então, todo cuidado é pouco. Doutor Felipe, pela sua experiência com o direito eleitoral, enfim, com a política, com a cidadania, como é que você analisa o eleitor brasileiro? Ele vem ficando mais estudioso, por exemplo, na época da eleição, o eleitor brasileiro, ele se preocupa de parar, ir lá no site do TSE ou da Justiça Eleitoral, pesquisar, nossa, quero ver o plano de governo do candidato A, quero ver o plano de governo do candidato B. Ele se preocupa com isso? Ele pesquisa sobre o candidato? Muito. Vai lá no Google e dá um Google para saber o que é que o candidato fez? Muitos poucos fazem isso, mas eu diria que com muito mais frequência do que no passado, né? A gente pode apontar todos os defeitos de hoje, do eleitor que não vota, que vota também em troca de mercadoria, que não procura saber quem é o candidato, mas cresceu muito o índice de eleitores que agora estão buscando informações, né? Não podemos pegar o retrato do presente e cuspir no passado, né? A gente já evoluiu bastante, diga-se de passagem, né? Mas ainda somos um público deseducado. O eleitor ainda não tem a instrução, né? O eleitor, eu falo do Brasil todo, os 220 milhões de pessoas que a gente tem, né? A gente ainda não tem o nível de instrução geral para descobrir quais são os nossos candidatos, buscar ir atrás, e como você falou no site do TSE, buscar quais são as autoridades, né? Temos sim um espaço grande, isso tem crescido com as redes sociais, mas o que vai, de fato, trazer para o eleitor uma preparação, uma visão mais de cidadania é a educação, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não adianta dizer que a educação é discurso de quem tem uma nota só, de a longo prazo, de resultado a longo prazo. É o único caminho. Para isso que está aí, para as instruções que nós temos em termos de justiça eleitoral, para as instruções políticas, para saber o que é política, você diferenciar o que é política de o que é politicagem, né? Eu não posso generalizar o fenômeno político, que é um fenômeno de construção de pontes, de transformações, com o que há de negativo dele, né? Hoje você fala em política, você já lembra de corrupção no Brasil. Hoje, o cidadão médio, ele não consegue discernir entre o que é política no todo, né? E o que é o mau uso da política. E essa frase é muito comum. Não gosto de política, não quero conversar sobre política. Vamos mudar de assunto, não é? É verdade. E não deveria ser dessa forma. E às vezes a pessoa diz isso fazendo política, não é? Só o ato dele falar já está fazendo política, né? Já está dialogando. No trabalho, por exemplo, você vai para uma reunião de negócio no trabalho, ou uma reunião para organização de alguma coisa no trabalho, você está fazendo política ali. Né? Acordos, fulana, você faz isso, eu faço aquilo, a gente no fim vamos ver se assim é melhor, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Isso é política. Então você não pode negar um fenômeno social, né? O ser humano, tanto o direito quanto a política, são fenômenos que cresceram com a gente, nasceu por dependência nossa. A gente, por exemplo, precisa conviver com as diferenças e por isso nós temos normas para fazer com que pessoas diferentes consigam conviver no mesmo lugar, as relações, né? E você precisa construir as coisas, você precisa construir seus objetivos e para isso você precisa negociar, você precisa fazer política.
Então são dois fenômenos que qualquer humano daqui, lá da tribo africana até os rincões da Suíça, vão ter que usar inevitavelmente para sobreviver. Doutor Felipe Ferreira Lima, o senhor enfatizou a questão da educação, para que a gente possa mudar a visão com relação à política. A partir de qual idade a gente deve falar sobre política com os nossos filhos ou os nossos netos? Eu acho que, inclusive, eu defendo um dos projetos de lei que tem no Congresso Nacional, que é de instituir disciplinas de cidadania ainda no ensino fundamental. Eu acho que o aluno, a partir da 5ª, 6ª série, né, já que seria um 6º ano agora, não é? O 7º ano. Exatamente, já tem um discernimento para descobrir os conceitos básicos da política, né? O que é o voto, né? Quem pode votar, quem pode ser votado, quanto tempo de mandato tem um presidente, quanto tempo tem um prefeito, o que faz o prefeito, o que faz um vereador. Poxa, vereador, que é o político mais próximo nosso, se você perguntar a um adolescente qualquer o que é que ele faz, muitos têm dificuldade de dizer o que é que ele faz, né? Acham que o vereador é um secretário do prefeito, que é responsável por uma pasta que dita questões executivas. E, na verdade, o vereador é do legislativo, é que constrói as leis, que institui as leis do município, que fiscaliza o prefeito, né? Mas a gente não tem essa noção, a gente só passa a ter essa noção depois, ainda nem no ensino médio, vai para a universidade, começa a conhecer melhor os candidatos, a dinâmica entre os poderes, e aí a gente começa a descobrir. Mas isso já deveria ser, respondendo a sua pergunta, algo trabalhado desde o ensino fundamental. Uhum. Aqui em Caruaru a gente tinha a Câmara Mirim, eu acho que em outras cidades também, eu já vi em outras cidades também. Eu acho que esse projeto está meio assim, parado, nunca mais ouvi falar sobre isso, pelo menos aqui na nossa região. Quanto é importante, né, transformar os pequenos também em mini vereadores e a Câmara, de certa forma, trabalhar isso, os vereadores trabalharem isso com as escolas. É importantíssimo para poder eles terem já a noção também de poder, né? Do que é preciso se fazer para realizar, porque às vezes a gente, enquanto jovem ainda, a gente tem uma ideia de, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas qual o caminho para chegar até lá? Essa é uma maneira de se fomentar esse tipo de discussão, né? Eu acho importante. Chamar uma turma para ir assistir uma sessão, né? Da Câmara, sim, da Câmara, e aí fazer um trabalho sobre aquilo. Não, né? Você não vê, infelizmente você não vê. Você vê câmaras no interior, rapaz, resumindo a discussão daquilo ali, a nome de rua, né? A nome de praça, a título de cidadão, homenagem. Você não vê uma discussão, por exemplo, dificilmente você ouve uma rádio ou assiste uma TV local para descobrir, para assistir uma discussão que a Câmara está tendo sobre a cidade. Não tem. Você dificilmente escuta um projeto. Só quando o projeto do Recife, por exemplo, o Estelita, foi muito discutido, né, em todos os meios de comunicação, mas você não vê um vereador que chegue com um projeto, faça uma audiência pública que mexa com a cidade toda, que aponte um problema local, vamos discutir sobre isso, vamos fazer isso aqui, vamos fiscalizar aquilo ali. Dificilmente você vê a população se engajando, dificilmente você vê aquilo na mídia, né, aquela discussão. A Câmara, na verdade, é um local onde ficam os vereadores, que geralmente são pessoas ligadas ao poder municipal, dificilmente tem uma oposição forte, né, e que fica aquela discussão ali. Isso é muito sério, né, e cabe a essa geração nova, por isso que eu vejo às vezes alunos que estão na universidade agora, em seus municípios pequenininhos, mas buscando ser candidatos, se colocando de frente, querendo ajudar, querendo contribuir, querendo entrar na Câmara Municipal na sua cidade, porque tem ideias, com boas intenções. Isso é muito importante, né, para você ver que tem novas alternativas, pessoas bem intencionadas. Eu acho que esse é o futuro que a gente precisa, né? Agora são 2h18, a gente está conversando aqui no programa com o advogado, professor universitário, especialista em direito público, doutor Felipe Ferreira Lima, e você, ouvinte Cultura, pode participar dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722-1130, fazer perguntas ao doutor Felipe Ferreira Lima, por telefone, WhatsApp 981091130, na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. A gente volta já! Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Rádio do jeito que você gosta.
Esse ano, o vestibular da SES Unita será diferente de tudo o que você já viu. O jogo vai começar com a Live das Profissões, de 6 a 8 de outubro. Garanta sua vaga gratuita em nosso site www.aces.edu.br. E não se esqueça, o jogo e o vestibular começam com a Live das Profissões. A SES Unita Vestibular 2021, o jogo do seu futuro. A diretoria e o presidente do SISMUC trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos de seus associados, dispondo de estrutura moderna para atender os servidores e seus dependentes, com assistência médico, odontológica, oftalmológica e jurídica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Seja sócio você também e usufrua de todos estes benefícios. SISMUC Regional, o legítimo sindicato dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau, 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades, fogos de artifícios, utensílios domésticos, produtos para limpeza, cortinas box, telas mosqueteiro, rede proteção pelo menor preço. Rua da Conceição, Centro, 98178-7512. Rádio do jeito que você gosta, 96,5. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias. Agora 2h20, 2h20, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, com hoje recebendo o Dr. Felipe Ferreira Lima, advogado, professor universitário de Direito Público, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, presidente do Instituto Egídio Ferreira Lima, entidade sem fins lucrativos que visa a promoção de debates, seminários e eventos acadêmicos nas áreas do direito, da política e da cidadania. Daqui a pouco também eu vou perguntar um pouquinho sobre esse instituto ao professor Felipe, ao doutor Felipe. E o ouvinte Cultura também pode participar dessa entrevista fazendo pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130, pelo WhatsApp 98109-1130, na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e também no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para interagir conosco, fazer pergunta também ao doutor Felipe, nosso entrevistado de hoje. O programa tem um oferecimento de SISMUC Regional, trabalha e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades, além de fogos de artifício, utensílios domésticos, produtos para limpeza, baldes, panelas, cortinas, box, telas, mosqueteiro, rede proteção e muito mais pelo menor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tradição e qualidade, Rua da Conceição, Centro. O WhatsApp é o 981787512. Aqui tem a Iraci Cordeiro, tá acompanhando a gente no Facebook. Um grande abraço. Naildes Moraes também, dizendo, falou para mim, para toda a minha família. O José Agrício está em Osasco assistindo a entrevista. Um grande abraço para ele também. Muito obrigada. Aqui no YouTube também tem um pessoal acompanhando. E tem aqui uma mensagem de um ouvinte. Ele se chama Paulo. Tem telefone primeiro, Sandro? Então, tem um telefone que está liberado. Alô, você do telefone, boa tarde. Oi, meu amor, boa tarde. Socorro, tudo bom? E apoio? Tá tudo bom, tá não. Só vai ficar bom quando essa pandemia passar em nome de Jesus. Mas vai realmente, passar. Socorro, tá todo mundo esperando isso. Uma vacina pro Covid. Ô, minha linda, veja, olha. Eu acho que Caruaru tem vereadores que já deu o que tinha de dar. Tem vereador que parece que ele já nasceu sendo vereador até hoje. Eu não vou dizer nome, porque não é uma questão de ética, né? E também a gente nem pode estar falando o nome de candidato, viu? Por favor. Não, mas não vou falar não. Certo, obrigada. Eu vou falar não. Sim. Tem vereador aqui em Caruaru que já está há não sei quantas décadas sendo vereador. Já foi presidente de Câmara. Eu acho que todo mundo sabe o que é. Eu não conheço um projeto, eu não conheço nada. Outra coisa, esse Paulo Câmara, eu não sei o que foi que o povo viu nele, que votou nele. Porque meu pai há 3 anos foi
para aquele hospital da restauração, que aquilo não restaura ninguém, derruba logo na cova. Caruaru já era para ter um hospital de referência para atender a demanda, porque tem condição, Caruaru tem condição, Caruaru tem suporte, só que jogam tudo dentro de Recife, naquele hospital da restauração. Meu pai ficou lá 21 dias, Jesus chamou, graças a Deus, porque, olha, até um barbeador, tinha que levar um barbeador, tinha que levar uma fralda descartável, e se esse porcaria já era governador, eu não votei nele nem voto, porque o povo se abestalharam para votar nele em homenagem a Eduardo Campos, entendeu? O povo tem que acordar para a vida, não existe não, a gente tem que dar valor à pessoa da terra, quem trabalha, não é esse povo que vem de longe e outros que já estão aí há muitos anos sem fazer nada pela cidade, porque Caruaru já era para ter um hospital muito bom, porque esse regional é outro matadouro, que tem que mandar para Recife. Então, eu acho que tinha que estudar bem os vereadores, viu? Porque esse ano, sim, é que tá dando agonia de tanto vereador, quando chega só tanto. Tá bom, Socorro, um grande abraço. Qual a sugestão, o conselho que o doutor Felipe dá para Socorro, então? Socorro, importantíssimo, tá vendo? Olhar a história do vereador, saber o que é que o vereador faz, para evitar que aconteça situações como essa, né? De assistir um camarada aí que você não sabe o que é que ele faz, né? Você que está há tanto tempo aí acompanhando a cidade, não sabe o que é que ele faz. Pesquisar a vida dele, ó. O que é que ele faz? Será que ele faz mesmo alguma coisa? Será que outras pessoas poderiam, de fato, descobrir o que é que faz? O que é que faz um vereador? Isso aí é que é importante. Siga em frente. Temos mais um ouvinte na linha. Alô, você do telefone? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, Elaine Dias. Hoje você está igual uma canarinha, cantando alegre no Alto Coqueiral. Seu Heriberto, agora me diga por que eu tô assim hoje. Eu vi tanta energia, tanta alegria para quem estava tá certo. O senhor me conhece bem, viu, seu Heriberto? Muito obrigada. Porque hoje eu tô muito bem mesmo, muito obrigada. Inclusive sem tontura, porque depois do Covid era tontura quase todo dia. E hoje eu tava feliz da vida comentando aqui com o Sandrinho. Eu disse, Sandro, não tô com tontura hoje, eu tô muito feliz. Pois é, eu estou pensando que você achou um príncipe. Você me conhece bem. Nos seus pés aí para levantar as suas energias. Você está enérgica, você está irradiante. Muito obrigada. Tô com saúde, é isso que importa. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que continue lhe abençoando e o manto sagrado nos protegendo dessas coisas ruins. Agora vamos falar de eleição e política. Qual a pergunta para o doutor Felipe Ferreira Lima? É que nem eu estava falando, que eu fui caminhoneiro, era difícil votar, era correio e a última vez era confirma. Hoje eu me sinto não inutilizado, porque eu perdi minha visão só, mas não perdi a vontade de viver. Seu Filipão, até nome de treinador de seleção, o senhor só falta ser canonizado pelo Papa, pelo seu currículo. Agora eu só queria perguntar ao senhor, me diga, por quê? Por quê? Porque esses políticos só botam lei para se defender, porque nós vemos todo dia corrupção, e esses advogados só colocando os papéis em arquivo para quando está com 20, 30 anos ser julgado. Eu só queria saber por que, como sou analista político. Uma boa tarde e que Deus abençoe todos que estão na escuta. Um abraço, seu Heriberto. Muito obrigada. Fala aí, seu Heriberto, fala a voz da experiência, viu, Elaine? De fato, o cidadão se sente assim, né? Eu vejo, tá aí fulano de tal há tanto tempo e chegando aqui escândalo agora no nome dele e ele se reelegendo, né? E aí, arrumando uma equipe grande de advogado e tudo mais, e aí? Será que vale a pena manter-se votando nesses camaradas que estão aí, que já têm mostrado via imprensa, via vida pregressa, que é um camarada que está envolvido em escândalo,
Será que vale a pena insistir, bater na tecla aí em candidatos que têm ficha suja, né? Observem os seus candidatos. Falou aí a voz da experiência, seu Heriberto acompanha a eleição, deve acompanhar há muito tempo, né? E está sentindo isso aí. Eu garanto que esse sentimento dele, Elaine, é um sentimento generalizado, na maioria dos eleitores. Temos outro ouvinte, boa tarde. Alô? Com quem eu falo? É Jô. Oi, Jô, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Estou recuperando problema de saúde, não posso atender na frente da gente. Não entendi, Jô. Estou me recuperando problema de saúde também, mas posso atender na frente. Ah, sim, tá certo. Melhoras pra você, viu? Se cuide. Olha, parabéns para você, escutei o debate antes de noite e para toda a equipe. Ah, muito obrigado. Você estava acompanhando. Você estava assistindo ou ouvindo? Ouvindo na M. Que bom. Olha, eu acompanho sempre. E outra, meu voto é consciente. Uhum. Eu sei disso o que esse vereador atual faz, de se fazer que não pode falar no ar. Mas existe o eleitor analfabeto. Aí eu dou boa tarde ao doutor aí, e eles estão optando, porque tem pessoas que não conhecem o significado da palavra política. Aí para fazer assim um jornal, depois que faz essa política, para fazer, sabe o que o vereador faz, o prefeito, o governador, a esfera federal, e ter consciência, porque em que eu votei, eu perdi meu voto para vereador. E tem de renovar, essa já deu, esse vereador que está atual já deu, e tem de votar consciente, porque tem que pensar na saúde, na educação e tudo. Olha, no Luiz Gonzaga mesmo, a gente estivesse na lama, poeira, já pedi a vários vereadores ter requerimento e outras coisas que eu não posso falar, que é a polícia. Achar que está bem. E o rádio, pode vir tecnologia, tudo, vai tomar lugar do rádio, não, viu? Os candidatos, porra, para a AM. Parabéns, boa tarde. Tá certo, Jô. Muito obrigada. Um grande abraço. Ela escutou ontem a entrevista, da primeira entrevista da série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, e ela falou aí sobre a questão consciente, não é, doutor Felipe? Ela está no caminho certíssimo, olha, assistiu a entrevista, né? Está acompanhando, está de olho nos candidatos, está vendo a importância de verificar a história dos candidatos e de talvez trazer uma mudança, né? Tendo em vista esse sistema que aí está. Eu acho que a conduta dela é brilhante. Ela falou sobre saúde, educação. É importante também que o eleitor ele pesquise, né? O que é que o candidato pretende fazer na saúde. Isso a gente fala da majoritária, por exemplo, né? É bom observar. Qual a sua maior dor hoje, enquanto cidadão caruaruense? O que é que você sente mais? É a saúde? Que você vai no hospital, que você vai na UPA e não se sente bem assistido, bem atendido? É a educação, que a escola dos seus meninos não estão bem, que você precisa de um outro patamar de ensino, né? É o preço do supermercado, é o quê? Qual é o seu calo maior hoje? É a tua rua que está sem saneamento, né? Observar isso aí e ver, olha, o que é que os candidatos têm a fazer sobre educação, sobre saúde, sobre essas dores que eu tenho hoje, o que é que ele vai resolver, né? Porque é muito fácil ele chegar no dia da votação, te oferecer uma vantagem ou outra, sorrir ali para você e no outro dia acabou-se. Continua as mesmas dores de Dona Maria, né, que vai precisar ir para a UPA e não ser atendida, de seu José, que está com os filhos na escola mal assistidos, né, de seu Malaquias, que a rua dele está toda esburacada e não tem saneamento. Os problemas continuam. E se você usa seu voto como mercadoria, meu amigo, aí você dá um atestado a esses camaradas para continuar do jeito que está. Depois não vai poder cobrar. Depois não pode cobrar, porque ele vai dizer, olha, o recibo foi dado, né? Alô, você do telefone, boa tarde. Boas tardes. Com quem eu falo? Com o Marcos. Oi, Marcos. Qual a pergunta? Olha, doutor, é o seguinte, foi falado aí na eleição do Bolsonaro, ele ganhou sem fazer comício, sem fazer propaganda, sem a debate, sem isso, sem aquilo, outro, não sei o que, tudo mais. Aquela eleição do Bolsonaro, ela já nasceu vitoriosa, porque é aquela eleição de revolta do povo. Uma eleição que não tem compromisso, acaba não tem compromisso com ele nem ele com o povo. O
cara volta simplesmente porque tá aborrecido. É aquele negócio que você, às vezes, vai com um amigo, com um colega, você fala desfeita, você pensa que tá aborrecido. O bom é aquele que no outro dia se arrepende. A eleição do Bolsonaro parece que ainda não se arrependeram ainda. A eleição do Bolsonaro é aquela daquele eleitor que elegeram Clodovil. Que era a Clodovil a maior votação do país para deputado federal. Aí ele mostrou que foi um excelente deputado, um deputado muito bom. Mereceu o voto que o povo deu. Aconteceu com o Tiririca da mesma forma. O deputado mais votado do Brasil, Tiririca, vê que deputado arretado. Ficava completamente incompetente, uma besta batizada. O pessoal elegeram ele. Não, coisa aconteceu com o senhor Bolsonaro. Elegeram ele, quer dizer, foi um corrupto eleito por uma massa corrupta para defender a corrupção. Quando ele foi eleito, se observou que ele, a família dele é uma quadrilha. A esposa dele laranja, os filhos marginal, tudo laranja, tudo bandido. E dentro da casa dele, outros candidatos anteriores tinham a obrigação de ver o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu no Senado, o que ele tinha a obrigação de ver. O que aconteceu dentro da casa dele, ele não tinha obrigação nenhuma de ver. O eleitor não cobraram isso. Ainda continua cego. Esse tipo de eleição que de vez em quando acontece. Vamos ver se o pessoal tem um juizinho e procura escolher melhor. Agora, o que me deixa intrigado em eleição, doutor, é o seguinte. A gente morre de rir na declaração de bens dos candidatos. A gente fica olhando na televisão assim, fulano de tal, os bens de fulano de tal dá R$2. Os bens de fulano dá R$15. Os bens de ciclano dá R$150. E você vê que esse cara tem carro novo, esse cara tem casa na praia, os bens dele dá isso. A gente eleitou aquele que é os comedores de mortadela, né? Segundo o presidente disse, os comedores de mortadela, fica morrendo de rir com aquilo ali. Acho engraçado, fica morrendo de rir. Aí eu pergunto, a justiça também fica morrendo de rir, por que ela não faz nada? Simplesmente acredita nisso também. O cara que tem casa na praia, tem mansão, tem coisa, e na declaração dele dá R$15.000, R$20.000. Por que acontece isso? Um abraço. Um abraço, Marcos. Muito obrigada. Então, doutor Felipe. Super pertinente, viu? A pergunta de Marcos. Parabenizo ele desde já. É de fato intrigante, né? Você vê lá na Justiça Eleitoral o que está sendo declarado dos candidatos e vê lá 10 mil, 15 mil, 20, 30 mil reais e às vezes de uma estrutura que você sabe que o candidato tem mais. Por quê? Porque a lei ela só exige que se declare o que está no nome do candidato. Então, as contas que esteja no nome dele na justiça, ó, nos bancos, né? Conta poupança e conta corrente e os bens que estejam no nome dele. Então, se ele tem uma casa que não é no nome dele, mas é no nome da esposa, por exemplo, ou do parente, ele não vai colocar. A justiça ela só exige aquilo que faça parte da declaração de bens de renda, por exemplo, né, do candidato. Então tem que ser aquilo que está no nome dele, porque por isso que às vezes aparece lá quantias ínfimas, porque o candidato não tem nada no nome dele de bens, né? Mas tem, por exemplo, uma conta bancária, por óbvio, né, no nome dele, então vai sair aquela quantia daquela conta ali. Ou tem só um carro no nome dele, ou uma casa, um carro e uma casa, então vai sair tudo que tem no nome dele. O que está fora não sai. Não há obrigação de você colocar na declaração de bens de campanha o que não está no teu nome, no nome do candidato. E aí surgem os famosos laranjas que colocam o nome nos bens de alguns. Aí tem candidato que tem aí seus bens no nome de outras pessoas ou que administram por outras pessoas, né? Isso acontece muito, a Polícia Federal tem aí investigado isso aí, tem saído dos noticiários. Na última eleição teve investigação sobre isso, né? Geralmente quando há uma discrepância muito grande da vida do candidato com o que ele declarou, se dá ensejo a denúncias e o Ministério Público por vezes dá em cima, né? Então é uma análise interessante. O eleitor é bom ele verificar também isso, né? Não só a transparência daquele cidadão enquanto conduta profissional, mas também os bens dele. Será que condizem com o dia a dia dele, né? Enquanto cidadão? Isso é importante. Isso está no site, viu, Elaine? É bom especificar. Está no site lá do Tribunal Eleitoral, né, disponível todas as declarações dos candidatos. Temos mais 2 ouvintes por telefone para a gente fechar as participações por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Com quem eu falo? Valdeli Dias. Tudo bom, Valdeli?
Graças a Deus, minha filha, tudo bem. Você tá bem? Tudo em paz, muito obrigada. Essa sua tontura, ela não é referente a... Você não tem labirintite, não? Não tenho. Nunca tive. Foi depois do Covid que eu fiquei com tontura. Mas eu tenho essas tonturas, é de labirintite, por isso que eu perguntei. Não tenho. Não tenho, não. Obrigada, viu, Valdeli, pela preocupação. Deus continue te abençoando. Deixa eu fazer uma Obrigada. pergunta. Você também. Sim. Doutor, meu nobre, essa vagabundagem que nós vivemos no Brasil, um cara concorrendo a um cargo público com a tornozeleira, quando nós simples mortais, a gente, para arrumar um emprego aí qualquer de R$1.200, nós temos que ter uma folha corrida da criminal, corrida, não sei como é que você fala, da polícia. Se você tiver uma passagem, você não tem condições de concorrer a esse cargo. E a gente está vendo aí essa família Bolsonaro, eles são todos envolvidos em milícias lá no Rio de Janeiro, foram eleitos diversas vezes, aí sendo julgado por isso, por aquilo outro. Até quando nós vamos viver isso no Brasil e o que nós podemos fazer, nós simples mortais? Obrigado, graça e paz, e Deus continue te abençoando, lá em todos vocês. Tchau. Um abraço, Valdeli. Boa pergunta também é de Valdeli. Seguinte, a legislação, Valdeli, ela diz que a ficha limpa, a famosa ficha limpa, né, que o candidato, ele pode ser candidato se tiver, por exemplo, uma condenação em primeira instância, mas na segunda não. Então, a partir de condenação em segunda instância é que o camarada ele não pode ser candidato. Então, investigação da polícia, né, inquéritos policiais investigando o pretenso candidato, ou até um processo com decisão em primeira instância, que é a decisão ainda do primeiro juiz, do juiz singular, isso autoriza ainda o candidato ser candidato, tá? O que ele não pode é ter decisão em segunda instância já do tribunal, tá? E condenando ele aí impede o exercício dos direitos políticos, segundo a ficha limpa. Como é que acontecia no passado? Precisava do famoso trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? O processo tinha que acabar, sem dar direito mais a recurso. Então o camarada ficava mais tempo ainda. Às vezes o camarada estava denunciado, tinha sido condenado na primeira instância, no tribunal e ainda era candidato. Por isso que veio aquela onda da ficha limpa. Vamos proibir pelo menos as condenações, os candidatos com condenação em segunda instância, porque a gente pelo menos faz uma peneirada aí, né? Mas lembre-se, na democracia o voto tem que ser livre. Quem manda nessa apuração, essa apuração maior de quem deveria ser eleito ou não, é nossa. A gente é que tem que olhar primeiro, esse candidato aqui já foi denunciado. Por que eu vou votar nele e colocar ele lá? Né? Se ele já tem denúncia, se a polícia está atrás, se já houve prisão, se ele já tem prisão, se já tem decisão em primeira instância, né? Por que eu vou votar nele? Se todo mundo é consciente ao ponto de saber votar só naqueles políticos que não tem nada nas costas, a gente vai ter um ambiente político melhor. Tenho certeza que no futuro você não vai ver no noticiário mais situação como essa. Agora, enquanto a população vê que está acontecendo prisão, que o camarada está até com a tornozeleira ali porque tem uma decisão de primeira instância, que o camarada está cheio de operação nas costas e ainda vota nele, meu amigo, aí não tem lei que consiga impedir isso aí, porque é o próprio cidadão exercendo o seu voto que está atestando aquilo ali. Então é muito importante analisar a vida, o histórico do candidato. Temos o último ouvinte por telefone, tem várias mensagens no Facebook, também no WhatsApp aqui, com perguntas para o doutor Felipe. Ele vai ter que voltar outras vezes aqui para atender todo mundo. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde, essa menina. Olá, Nininha, tudo bom? Graças a Deus, tá tudo em paz. E que boa bom. tarde para esse menino que está aí sendo entrevistado. Boa tarde. Olha, o problema é o seguinte, o que Marco falou tem razão, né? O Bolsonaro parece que nasceu com a estrela na testa. Acabar de inteirar, ele foi eleito por três pessoas, três coisas que ajudaram ele. Foi a rede de televisão famosa, cheia de grana. Foi os abestalhados que acharam que ele ia, porque ele era do Exército, das Forças Armadas, ia acabar com a violência no Brasil, aí que piorou. E a terceira foi as evangélicos, porque as maiores igrejas do Brasil, milionários, os milionários evangélicos, foi que bancaram a candidatura dele,
Obrigaram todos os evangélicos de todas as igrejas a votar nele. Até da cidadezinha pequenininha. Todo mundo votou em Bolsonaro. Foi uma coisa séria. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. É muito difícil a gente achar um candidato bom. Porque nenhum tem estrela na testa. Tem escrito na testa. A gente escolhe e só pega o pior. Parece que é aquele girimum, melancia na feira. É bem bonita, quando a gente abre não presta. Esse menino, agora, que analogia, hein, Nininha? Agora eu vou dizer uma coisa, sabe esse menino? Eu fico pensando às vezes, se eu fosse candidata, por exemplo, e um partido me der 150 mil para a minha campanha, eu ia fazer a economia, só ia gastar 50 e ficar com os outros 100 no meu bolso. Chay, boa tarde. Um abraço, Nininha. Muito obrigada. A Nininha é sempre assim, né? Ela joga e vai embora e aí... A Nininha botou quente aí. Ela só faltou dizer o seguinte, ó. Ela falou do que elegeu o Bolsonaro. Eu adicionaria aí a rejeição ao PT, né? Somada a tudo isso que ela disse aí, a visão dela foi de fato real, né? Mas somaria aí o desgaste do governo, né? De tanto tempo do impeachment de Dilma fez com que desse uma impulsionada aí em Bolsonaro como única alternativa no segundo turno, né? Ela citou a questão da religião e política, na visão do especialista. Como é, doutor Felipe? Olha, religião e política é importante falar que sempre tiveram juntos. Inclusive quando a Igreja Católica dominava, né, o mundo, Idade Média e parte da Idade Moderna também, né? A gente tinha aquela fase em que o líder político, aquele que governava, era o líder religioso também, né? O Egito, o faraó era assim, né? Aquela idade antiga. Depois a gente passou a olhar aí é o mundo ocidental, né? O rei enquanto representante de Deus. O rei ali no absolutismo era alguém, uma família real que era enviada por Deus na cabeça das pessoas. Depois, aí a gente passou a valorizar mais a gente. Vamos agora tentar tirar a religião. Mas a religião deixou de ser talvez o que está no seio do poder. Mas é aquilo também, um segmento que hoje, na democracia que a gente tem uma parcela importante. A gente não pode deixar de dizer que a religião, ela contribui na eleição de um ou outro e tem sua representação. Então, hoje, isso é um segmento, uma estratégia também eleitoral de alguns candidatos. E o candidato que não se dobrar e não quiser negociar com candidatos ligados à religião e à igreja, ele vai estar ali fadado a ter muitas dificuldades, porque é uma parcela da população super forte e que vota em bloco, né? Não é aquela que se divide. Ela ali, quando o líder religioso chega lá e diz, vamos junto com esse candidato aqui, vai todo mundo junto. Dificilmente ela consegue se dividir como outros segmentos de minorias, outras quaisquer, para eleger, por exemplo, vereadores e tal. Geralmente, um vereador, eu quero defender a causa animal, mas tem outro vereador que também defende, aí todo mundo vai para um, vai para o outro. No segmento religioso, não. Muitas vezes o camarada chega lá, eu sou da igreja tal, sou o candidato, se a igreja fechar com ele, vai todo mundo junto. Então isso é um fator aí de diferencial também nas urnas. Só lembrando que mais de 8.700 candidatos adotaram títulos religiosos no nome da urna esse ano. Isso é importante, eu nem estava ligado nisso aí. Importantíssimo. E os nomes mais populares, pastor, irmã, números, pastor, pastora. Informação importante. A Nininha também falou sobre a questão do financiamento, né, de campanha, do dinheiro que ela iria receber. E aí ela até fez uma brincadeira, né, no final da participação dela. Mas veja agora, com fundo público, o que sobrar o candidato tem que devolver ao partido, né? Porque você faz aquela conta, agora inclusive a gente está nessa época em que os candidatos estão fazendo a conta bancária e ganhando o CNPJ, né? As 2 primeiras semanas da campanha geralmente são semanas ainda muito burocráticas. Então o candidato, ele recebe o dinheiro do partido, né? Se receber, porque tem muito partido que dá calote por aí, né? Recebe e ele vai gastar o X com aquele dinheiro ali. Ele pode gastar até tudo. Agora tem que ter a nota fiscal para poder justificar no fim, na prestação de contas, para onde foi aquele dinheiro do partido que entrou na conta dele. Esse é o caixa 1, é o oficial que eu estou dizendo. Então depois ele tem que justificar aquilo ali. Se sobrou, tem que devolver ao fundo partidário.
André Tenório, contador, diz assim: boa tarde, tenho 50 anos e na minha época de estudante do ginásio, tínhamos uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Ela ensinava muito do que vocês estão falando, depois retiraram essa disciplina do currículo. Verdade. Foi algo que já esteve presente no currículo da educação no Brasil, né? Que eu acho que deveria se voltar, mas de uma maneira diferente, mais atualizado. Acho que deveria trazer mais valores democráticos, porque antes ela era muito engessada ao regime militar. Hoje eu acho que deveria se trazer conceitos democráticos, valorizando a democracia, a liberdade, a igualdade, a questão do voto, os conceitos básicos. Eu acho que assim é que deveria ser. Eu acho que esse é um projeto que deveria se encampar aí no Brasil. Pedro Neto está aqui no Facebook e diz: doutor, aqui na minha cidade, na Câmara de Vereadores, a oposição em maioria é maioria, com 8 vereadores, situação com 5. Queria saber, na sua visão, se a oposição cobra do prefeito com um tom de ignorância e arrogância e às vezes de crítica forte, queria saber se ele acha isso certo. Se a oposição cobra com um tom de arrogância... E com críticas fortes e ignorância, às vezes. É papel da oposição cobrar. A oposição que não cobra, ela não está cumprindo o papel dela, ela tem que cobrar. Agora, tem a maneira de cobrar, né? Cobrar com eficiência é você analisar os números, ir no Tribunal de Contas e saber se aquilo ali está correto. Não precisa exceder a questão pessoal, e a questão pessoal do prefeito ou do outro vereador, de quem está de um lado ou do outro. Hoje você tem mecanismos que te ajudam a fiscalizar de maneira eficiente, técnica. A internet está aí, todos os portais de transparência, os órgãos que fiscalizam estão abertos para consulta. Então, dá para se fazer uma oposição honesta no Brasil hoje. A gente tem todos os caminhos para isso. João de Deus diz: boa tarde, Elaine, entrevistado, parabéns pelo programa de alto nível. Olha aí. Um abraço para o João. Parabéns. Tem mais mensagens no WhatsApp, deixa-me ver aqui. O Edson Ferreira fala: boa tarde, o problema dessa turma da esquerda é que querem condenar seus adversários antes da justiça. Quem tem que julgar é a justiça. Se o candidato é envolvido em corrupção, não vote nele. Agora o que acontece é o seguinte no Brasil: todos têm seus políticos de estimação. Veja o caso de Lula, condenado, preso, mas para seus seguidores, ele é inocente. Concordo com ele. A gente tem que olhar a eleição não como um duelo pessoal, porque tem muita gente que pega o político e encara como se fosse um artista de televisão, né? Ou um cantor. Eu vou usar aquilo ali como meu ídolo, né? Daqui para frente, independente do que ele faça. Porque é muito difícil, às vezes, você dar o braço a torcer quando o seu candidato está errado, né? E para se ter uma discussão democrática sadia, você precisa olhar para os lados. A gente vive no Brasil hoje uma polarização que é muito maléfica, né? Quer dizer que a gente só tem, num país desse, continental, a gente só tem 2 caminhos a seguir. Quem é contra e quem é a favor do governo. Quem disser que não está concordando com quem defende Lula é Bolsonaro. Quem não concorda com alguma palavra de Bolsonaro é Lula. Minha gente, e a lucidez onde é que está? Né? E as outras chances e os outros caminhos, como é que é? Só vai existir 2 camisas para se vestir, você não pode se vestir com uma camisa, uma camiseta, algo diferente. Com uma regata, não é? Com uma regata, pois é. Lene Menezes está no YouTube e diz: boa tarde, gostaria de saber quem decide a quantidade de vereadores na Câmara. Eu acho desnecessária a quantidade. O salário pago a eles poderiam ser empregados em várias coisas importantes. Isso já está instituído pela Constituição, né? Já tem lá, inclusive passou por uma atualização recente. O número de habitantes e a quantidade de vereadores, de vagas de vereadores que o parlamento municipal tem. Então isso você tem acesso. É sempre proporcional. Proporcional. É a quantidade de moradores, de habitantes daquela cidade. Eu concordo que muitas delas você tem um número grande de vereadores para pouco serviço, né? Que isso deveria ser enxugado. Talvez nessa reforma administrativa que estão pensando aí, isso possa ser algo a entrar em discussão, né? Erivaldo aqui no WhatsApp fala: boa tarde, Elaine, convidado aqui é Erivaldo Marques, sítio José Jerônimo de Cachoeirinha. Tô ouvindo o programa, gostaria de não... Você sai de casa para votar em nenhum candidato, pelo menos aqui na minha cidade nenhum faz nada. Ele disse aqui. Enfim.
Olha, tem que tentar estudar um pouco mais, né, cada candidato, É né? verdade. Pior do que você votar num candidato ruim é você se abster de votar. Porque você deixar de votar é você contribuir para que, se por um acaso sua cidade esteja no mau caminho, ela continue daquele jeito. O papel ideal seu aí é pesquisar, por exemplo, é possível que... O voto nulo e branco também entra nisso, não é, doutor Felipe? Entra, porque o voto nulo e branco ele não é contabilizado como voto válido, então ele não vai... É a mesma para o coisa que você não cálculo. ter ido votar. Exatamente. Assim, para questão do resultado da eleição, né? Para termos eleitorais, nenhum. Você vai cumprir seu papel lá. Você vai regularizar seu título, vai deixar ele do jeito que está agora. No resultado final, nenhum. Olha, não é possível que... Tenta um menos ruim, não é? O menos ruim não é possível que numa cidade com imensos candidatos a vereadores, você não tenha um que não dê jeito, que não pense igual a você. Pesquise, você vai conseguir achar. Professora Patrícia Albuquerque fala: Elaine, comecei a ouvir agora há pouco, no caso faz uns 10 ou 15 minutos que ela mandou essa mensagem. Ela diz: cheguei da rua, ouvi Nininha, por isso que não sabia o nome do convidado. Te gosto muito, são ótimas as entrevistas de sempre, hoje também. Um abraço, Patrícia. Inclusive, a professora Patrícia pode acompanhar de novo essa entrevista, ou na reprise, ou então no YouTube e no Facebook, fica disponível lá. Tá bom, Patrícia? Pra você acompanhar todinha. O Mauricélio fala: no caso, doutor, se a mulher do presidente for candidata, não seria para votar nela por conta dos depósitos dos Queiroz? Ele diz aqui, ele está dando opinião sobre a questão do essa questão Bolsonaro. dos depósitos ainda são investigações, não tem nada ainda sacramentado, né? A gente não pode fazer um julgamento antes do negócio acontecer, né? Então, eu acho que isso é um exercício de suposição ainda. Vamos esperar as investigações para ver no que é que vai dar em definitivo. Doutor Felipe, para a gente finalizar aqui a entrevista, a gente já está nos minutos finais, propaganda eleitoral. Começa sexta-feira no rádio, na TV, mas na internet já começou, não é isso? Começou. O que é que pode, o que é que não pode? Na internet hoje, dia 6 de outubro. Olha, internet, o partido, a coligação e o candidato é que podem impulsionar, por exemplo. Impulsionar é pagar aquele patrocínio, né, para que a imagem ou o vídeo apareça para mais pessoas. O candidato, o partido, a coligação não pode pegar um eleitor, contratá-lo para que ele faça isso indiretamente. Foi ao contrário nas últimas eleições, não era ao contrário, não era? Era, o pessoal pagava para um eleitor para ele fazer por conta própria e aquilo não entrava na contabilidade do partido. Então, os órgãos estão vigilantes quanto a isso, então atenção no impulsionamento, se é alguém que está colocando algum partido, algum candidato, se é uma pessoa, desconfie, porque aquilo pode ser irregularidade eleitoral, infração, tá? No mais, internet você tem as fake news, é preciso verificar as origens dela, né? Se de fato é uma fonte de credibilidade, se não for, cabe denúncia. Já falei aqui o crime de denunciação caluniosa eleitoral, de 2 a 8 anos de prisão dá, né? Tanto para o candidato quanto para quem faz, né? E a utilização de robôs, né? Que é aquele sistema que impulsiona e que difunde várias notícias ao mesmo tempo e várias imagens ao mesmo tempo, também é proibida. Propaganda na rua, bandeira, por exemplo, pode? Bandeira pode sim, só não pode atrapalhando a passagem de pedestres e de carro, tá? Você pode fazer essa denúncia, inclusive, pelo Pardal. Se a bandeira estiver num local que está atrapalhando a passagem de pedestre no centro da cidade, por exemplo, ou dos carros no meio da rua, pode denunciar que o candidato é multado. Cavalete. Proibido. Já está proibido desde 2016. Adesivo do carro, sim, né? A gente já está vendo. Agora é menor, de tamanho menor? Pode o microperfurado do para-brisa todo, né, como estão colocando aí, aquele, né, que você vê da parte de dentro do carro, né, e pode também aquele adesivo menor em até meio metro quadrado. Colocar adesivo na máscara, pode? Pode, adesivo pode, você só não pode imprimir a máscara com a marca e o número do candidato, tá? Mas colocar praguinha, por exemplo, que é aquele redondinho na máscara, você pode colocar. Um botãozinho, Bottom e broche tá proibido porque dá ensejo à troca de voto, a souvenir, né? Que a gente chama boné, camisa, cai no mesmo como se fosse problema. Brinde, exatamente. E o adesivo não, o adesivo ele tá liberado, a praguinha pequenininha, então você pode colar na máscara.
Doutor Felipe, eu gostaria de deixar aqui o convite para que o senhor volte outras vezes, porque a gente tinha aqui para falar sobre o Instituto Egídio Ferreira Lima, rapaz, sobre o livro que eu ganhei de presente. Pois é, rapaz. Como é o nome? Deixa eu ver daqui. Abuso de poder, igualdade e eleição. Do doutor Felipe Ferreira Lima. Então já vou deixar aqui pré-agendado com ele, para ele voltar mais vezes, porque daqui para a eleição a gente ainda vai conversar muito. Muito obrigada. Contem comigo. Obrigado, Elaine. Obrigado à recepção, Juana. Sandro, que está aqui no apoio, viu? A Rádio Cultura, mais uma vez eu tive aqui. Eu sou professor aqui de Caruaru, já me sinto caruaruense, porque já estou aqui há 3 anos, né? Lecionando aqui na Unifavip, universidade super importante aqui da região, né? Com ensino de qualidade, né? Me orgulho muito de ser professor de lá e de estar aqui nessa terra que eu amo de paixão, né? Quero deixar um abraço a todos vocês. Eu estou no Instagram, no @FL Ferreira Lima, quem quiser me acompanhar, tá? E estou à disposição, viu, A Rádio Cultura já marcou você também, né? Nos já nossos marcou lá? stories. Ótimo. Sim, Juana. Tenafly, um abraço para Tenafly, quem indicou o doutor Felipe Ferreira Lima, professor Tena, foi meu professor também, viu, na pós, e professor dos meninos. Gente de primeira qualidade, manda um abraço aí para ele. E sobre o Instituto, Elaine, a gente vai conversar melhor depois, é um instituto em homenagem ao meu tio avô, né, que fomenta essas discussões todas que a gente teve aqui agora. A gente vai ter oportunidade de tratar um pouco mais na frente. Combinado, tá pré-agendado com o doutor Felipe Ferreira Lima, advogado e especialista em direito eleitoral. Um grande abraço a você, ouvinte Cultura. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Vem aí Teca Vila Nova com Do Seu Jeito. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã. Até lá. Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.